Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, com o vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, boa tarde. Que alegria estarmos juntos por mais um dia, né? O nosso último dia de retiro aqui, com a graça de Deus. E queremos tratar de um assunto muito importante que diz sobre a eternidade, que é o fim último do homem. Todos de nós devemos pensar e desejar com todo o nosso coração a eternidade, o céu. O lugar onde Deus criou para cada um de nós, o céu. Só que para chegar ao céu, temos que passar pela morte. E é exatamente sobre esta realidade que eu quero falar. Uma pregação que hoje não se escuta mais. Quase ninguém hoje mais prega sobre as máximas eternas. Quase ninguém mais fala dessa realidade, do céu, do inferno, do purgatório, da morte. Estamos vivendo uma época em que, talvez até sem intenção, mas que a doutrina protestante também ajuda muito isto. De um povo que acha que tudo é aqui agora. Então, como é que é o anúncio? Pelo menos no Brasil é assim: está sofrendo, está com dívida, vem aqui que nós vamos resolver o teu problema, como se a felicidade plena fosse aqui. E muito pelo contrário. Sabe o sentimento que vocês, brasileiros, têm ao estarem aqui nos Estados Unidos? Tem gente que está aqui há 20 anos, mais de 20 anos, e sempre se sente como um peregrino, é ou não é? Aqui não é nossa pátria. Quantas pessoas não nos falou isso? Nós estamos aqui, mas no fundo, fica aquela coisa dentro de mim. Esse sentimento não deve existir simplesmente porque estamos nos Estados Unidos. Mesmo que eu esteja vivendo no Brasil, eu tenho que ter esse sentimento. Sabe por quê? Porque realmente a terra não é a nossa pátria. Porque realmente nós não fomos criados, né, para viver a eternidade aqui, mas nós somos cidadãos da onde? Do céu. Filipenses 3:20. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Por isso nós precisamos pensar mais alto. Você acha que Deus quer te dar uma cidadania só aqui nos Estados Unidos? Isso é pensar baixo. Isso é terreno. Enquanto talvez você está chorando, querendo uma cidadania aqui, uma casa aqui, não sei mais o que aqui, não estou dizendo que isso é errado. Eu quero te dizer nessa tarde que isso é muito pouco perto do que Deus tem reservado para nós. Deus tem algo maior para nós, que é o céu, que é a eternidade. Por isso eu te convido você a pegar comigo Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40.
Os santos amavam esse versículo e meditavam sempre nesse versículo que nós vamos ler agora. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, está na página 872. Sei que não é muito bom, o Cal ontem já falou disso, né? Mas por causa do tempo. 872. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Não é Eclesiastes, mas é Eclesiástico. Amém? 7:40. Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecará. Estas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a Sagrada Escritura? Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Se o homem pensasse na eternidade, o mundo não seria como é. Se nós parássemos para pensar que um dia a morte baterá na nossa porta, virá ao nosso encontro, tudo na nossa vida mudaria. Até o convívio dentro de casa, entre o marido e a esposa, os filhos. Porque, gente, é uma coisa que às vezes eu converso com minha esposa, ela não gosta muito de conversar isso, né? Mas eu falo para ela, amor, uma hora alguém vai. Quem será que vai morrer primeiro? Direto eu falo isso com ela. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Mas essa é uma grande certeza para nós, é ou não é? A morte. É uma grande certeza para nós. De que um dia nós iremos morrer. Que um dia nós iremos passar pela provação final, que o catecismo diz que a morte é o último inimigo que nós enfrentaremos. É a provação final de cada cristão, a não ser que Jesus volte, né? E nós aqui vivos, Jesus volte. Mas até lá, iremos passar. E quando eu falo sobre isso com minha esposa, eu digo para ela, uma das coisas que hoje eu percebo como missionário, atendendo as pessoas, gente, até do defeito da outra pessoa, aquilo que tanto talvez me tirava, né, do sério, eu vou sentir saudade. Até disso. Por isso, quando nós pensamos nisso, nessa questão da morte, da eternidade, ela nos ajuda a viver melhor a nossa vida espiritual. Porque eu sei que quando a gente fala que um dia nós vamos morrer, nós entramos num certo desespero, sim ou não? Quando você fala assim, eu vou morrer, vai acabar tudo, não dá um desespero? Sabe o que é isso? Sabe quem se desespera, quem tem essa reação? A nossa alma. Porque a nossa alma sabe que a vida não acaba com a morte. Se você tem esse sentimento, isto é uma coisa boa. Porque a alma sabe que após morte existe algo. Que é a realidade do céu, do purgatório, do inferno. Quem for para o purgatório, amém, né? Já está salvo. Mas ainda vai ter que se purificar no purgatório. É um estado onde nós estaremos ali para nos purificar. Não é tão fácil também o purgatório, tá? Santo Agostinho diz que o mesmo fogo que queima no inferno é o mesmo fogo que queima no purgatório. Só que com uma única diferença. O do purgatório não é eterno. Eu li um livro chamado Sonhos ou Avisos de Deus, que não é nada de explicação de sonhos, mas era que Deus falava com um monsenhor e uma outra vidente, e traz as duas realidades, a mesma coisa que Deus falou para um para outro. Então, quantas pessoas ficavam no purgatório da cintura para baixo queimando, porque eram pessoas que se prostituíram antes do casamento,
Ontem eu falava do pecado. A igreja nos ensina que todo pecado que nós cometemos, mesmo com o Padre, com Deus, nos perdoando na pessoa do Padre, nós vamos pagar por cada pecado, nesta vida ou na outra. Por isso os sofrimentos da vida, já nós podemos fazer dele um purgatório para nós. Obrigado, Senhor. Eu te ofereço em reparação aos meus pecados passados, os pecados atuais. Tudo nós podemos oferecer para Deus em reparação. Aquela calúnia que você recebe, aquela perseguição, tornar o nosso sofrimento um sofrimento redentor. Ofertar isto a Deus já como um meio de nos purificar aqui nessa terra. Para quando chegar o dia da morte, termos a alegria de entrarmos na vida eterna. Bom, mas vamos lá, a morte, hein? Quem é o autor da morte? Deus nos criou para a morte? Não. No livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não é o autor da morte. Em Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, diz que Deus nos criou para a imortalidade. E no versículo 24 diz que foi por inveja do demônio que o pecado entrou no mundo. Um dia eu e o Padre João conversávamos sobre isso. Às vezes quando alguém morre, as pessoas brigam com Deus, têm raiva de Deus. Deus, por que você levou, né? Quer ter raiva, ódio de alguém? Tenha do demônio. Porque a morte entrou no mundo por inveja do demônio. Deus nos criou para a imortalidade. No texto que nós proclamamos ontem aqui de Gênesis, Deus falou para Adão e Eva não comer de um fruto da árvore, não foi? No dia em que deles comerem, nós morreríamos. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. É uma consequência do pecado, a morte. Mas Deus não tinha nos criado para isto. Então a morte é uma consequência da desobediência de Adão e Eva. A morte é uma consequência do pecado. Por isso também em Sabedoria 1, versículo 12 está escrito: não procureis a morte por uma vida desregrada. E essa morte que no livro de Sabedoria está falando, não é essa morte, essa primeira morte. Mas estamos falando de uma morte eterna. Quantas pessoas procuram esta morte eterna pela uma vida desregrada? Lembra do Evangelho? Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim: não tenhais medo daquele que mata o corpo. Eu vou dizer de quem vocês devem temer: daquele que mata a alma, a segunda morte, é a que nós mais devemos nos preocupar. Eu também não posso dizer para vocês que, embora eu medito muito sobre a morte, não há um dia que eu não penso nisso. Não vão pensar que eu também não tenho medo. Às vezes, né, Cal, a gente pega aí algumas passagens aéreas premiadas e nós descobrimos que a turbulência é algo de Deus. Quando eu entro dentro do avião, assim, como é bonito a união que Nossa Senhora vai fazendo. Um dia eu vi a irmã Zélia falando isso, falei: gente, como que Nossa Senhora vai nos colocando a viver as mesmas coisas. Dentro do avião, ou seja, de carro, de ônibus, a nossa viagem. Eu sempre gosto de traçar o sinal da cruz, fazer um exame de consciência, rezar, confesso a Deus Todo-Poderoso. Mas geralmente as pessoas entram dentro do avião, elas nem sequer rezam, até vir a bendita turbulência. Até quem é ateu nessa hora começa a clamar por Deus, né? Pela Virgem Maria. Mas eu fico vendo isto.
Nós vivemos desta época de materialismo. Nós vivemos, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, nós somos mais apegados a essa terra do que os sapos. Eu fico vendo o quanto nós precisamos meditar sobre essas realidades, porque como Santo Afonso Maria de Ligório diz, no livro Preparação para a Morte, os mundanos querem tudo aqui, uma casa grande, com conforto, eu quero ter isso e aquilo, mas se tratando do céu, dizem assim, se tiver um barraco para mim no céu, tá bom. Sabe aquele texto do Evangelho em que Jesus diz assim, na casa do Pai há várias moradas? Gente, vocês precisam ler o que os santos pregam em cima disto. Os santos dizem que quanto mais próximo de Deus cada um de nós for nessa vida, mais próximo nós seremos de Deus lá no céu. A nossa morada. Alguém pode se salvar no último instante? Pode. O padre até dizia isso, mas é um perigo querer se salvar no último instante. Porque, bom, você vai morrer como? Eu não sei como eu vou morrer. Será que eu vou ter tempo de me arrepender? O ladrão teve tempo, graças a Deus, naquele momento, se arrepender e pedir a Deus a sua salvação. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. Mas e se eu não tiver tempo de recorrer a Deus? E se eu não tiver uma oportunidade de reconciliar com Ele? Por isso, querer se salvar no último instante é um perigo. Devemos procurar agora a nossa salvação. É agora, não é amanhã. Eu não quero assustar vocês, né? E não é o nosso caso. Eu acredito que não estou profetizando, tá bom? O irmão Trovão estava pregando perto da minha casa um retiro. Tinha um jovem que estava ali, o sonho dele era fazer um retiro. Foi dormir quase meia-noite, tirando foto, feliz da vida. E as pessoas tinham levado uma barraca, né? Fizeram uma espécie de um acampamento. Dormiam na barraca. O jovem entrou para dormir. No outro dia todo mundo levantou, o menino não levantava. Quando conseguiram abrir a barraca, ele estava morto. Morreu dentro do retiro. Eu quero falar isso porque às vezes a gente brinca. O retiro talvez pode ser a última chance que Deus está me dando. Por isso Santo Agostinho dizia assim, eu tenho medo de um Deus que passa e não volta. Abraça Ele hoje. Eu fico vendo um povo que tudo é amanhã. Amanhã eu vou começar a rezar o terço. Amanhã eu vou começar a rezar o rosário. A partir de amanhã, meu irmão, mas é como nos pergunta Santo Agostinho, quem nos garantiu que nós vamos ter o dia de amanhã? Salvação é agora. Para que esperar mais um retiro? Para que esperar uma outra oportunidade que é incerta na minha vida, para mim me entregar a Deus inteiramente, se hoje eu posso me entregar inteiramente nas mãos dEle? Porque talvez amanhã não exista o amanhã. Então, nesse primeiro ponto, Deus não é o autor da morte. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse para o homem: voltará à terra de onde foste tirado, porque és pó, e pó há de tornar. Gênesis 3:19. Então a morte é como uma consequência do pecado, e agora cada um de nós podemos dizer aquilo que está escrito no livro de Jó, capítulo 17, versículo 14, nós podemos dizer à nossa sepultura assim, ó: és o meu pai, e aos vermes, vós sois a minha mãe e os meus irmãos. Agora nós enfrentamos esta dura realidade.
São João Crisóstomo diz assim para cada um de nós: aproxima-te de uma sepultura, contempla o pó, a cinza, os vermes e chora. Porque agora, depois do pecado, esta é a nossa realidade. Ontem eu dizia um pouco isto. A minha decisão, como que o Hélio Maria se decidiu verdadeiramente mudar de vida, não foi, né, assim, hoje analisando, não foi nem tanto num retiro, gente. Eu tinha ido na igreja, experimentei sim o amor de Deus, mas eu não queria renunciar às coisas. Mas no dia que eu vi aquele meu amigo dentro do caixão, com o rosto perfurado de tiros, e eu vi que a minha vida seria a mesma, acabaria da mesma forma, diante daquele jovem no caixão, com o rosto perfurado de tiros, eu falei para Jesus: eu entrego minha vida nas mãos de nosso Senhor. Foi assim. E aí eu fui para a igreja com uma decisão já tomada. A partir de hoje, Senhor, nunca mais serei o mesmo. E não tive medo de renunciar às coisas. Dizia ontem para vocês, não foi fácil. Porque era algo que eu tinha sonhado para a minha vida. Mas optei deixar os meus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, que são muito melhor do que o meu. Então São Cipriano continua ainda nos dizendo que o homem nasce com a corda no pescoço, e cada passo que nós damos, mais nós nos aproximamos da morte. A irmã Zélia, ainda há pouco nós partilhávamos ali atrás, ela dizia que em cada aniversário dela, ela agradece a Deus, porque ela sabe que está mais próximo do encontro com o amado da sua alma. Sabe quando a gente começamos a morrer? A filosofia diz que o homem começa a morrer no dia que nasceu. Nascemos, já estamos num processo de morte. Já estamos nesse caminho, nessa peregrinação. E tantas outras coisas que os santos dizem. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz assim: meu irmão, assim como foste escrito o nosso nome no livro do batismo, assim também, diz ele, nós vamos ter um atestado de óbito. Assim como foi escrito lá no nosso batistério, né, o nosso nome, assim um dia nós também teremos na certidão de óbito o nosso nome. Santo Afonso dizia no Preparação para a Morte: chegará um dia que eu não escrevo mais. E chegará um dia que aqueles que estão me lendo o que eu escrevi, também não ler mais. E aí essa certeza da morte, ao mesmo tempo que a morte é certa, ela também nos é incerta. Nós vamos ver isso mais para frente. Vou pegar até agora. Santo Agostinho diz assim: só a morte é certa, os demais bens ou os males nos são incertos. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: é certo que, ele diz assim, é incerto que um recém-nascido será rico ou pobre. É incerto, ninguém sabe. E continua ele dizendo assim: se terá boa ou mal saúde, se morrerá moço ou velho, tudo isso é incerto, mas indubitavelmente é certo que um dia nós morreremos. E aqui os santos vão nos ensinar uma coisa muito bela. Por que ninguém sabe o dia que vai morrer? Para nos estarmos todos os dias preparados. Esta é a dinâmica. Nos diz São Gregório que Deus nos oculta para o nosso bem a hora da nossa morte, a fim de que estejamos preparados para ela. Na mesma linha de pensamento nós temos Santo Agostinho que nos diz:
o Senhor nos oculta a última hora de vida, com o fim de que todos os dias estejamos preparados para morrer. Gente, olha só. Eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder em voz alta, mas aqui, perguntando primeiramente para mim, né, como o padre dizia no retiro anterior, o ouvido mais próximo aqui é o meu, não é? Será que nós estamos preparados para morrer? Santa Teresinha do Menino Jesus, com 24 anos, cuspindo sangue. Ela sabia que estava morrendo. E ela diz: mas eu me preparei para isto. Devemos também nos preparar para esta realidade. Porque a morte vai nos ensinar a ser humilde, a ser pessoas desapegadas. Porque eu quero dizer uma coisa, nós viemos aqui nos Estados Unidos, vocês, não foi para ficar podre de rico, mas viemos aqui para juntar um tesouro em um lugar aonde as traças não corroem, onde o ferrugem não estraga. Nós estamos aqui para ser salvos. Eu queria que vocês fizessem daquilo que é a dor do coração de vocês, de quem a gente já ouviu, naquilo que eu dizia lá no início. Eu estou aqui, Hélio Maria, há 25 anos, mas eu me sinto fora daqui, porque isso não é minha pátria. Esta realidade tem que estar latente no coração de todos aqui. Mesmo se um dia você vai voltar para o Brasil, ter esse sentimento: aqui não é o meu lugar, eu estou aqui de passagem. E aí se preparar. A igreja sempre nos ensinou, a Ave Maria, por exemplo, que nós rezamos todos os dias: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora. Amém. A oração tão bela feita por Santo Inácio de Loyola, se eu não estou enganado: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Aí tem uma parte que a gente fala: e na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós. Não é assim que nós rezamos? Quem faz a liturgia das horas sabe, as orações da noite são voltadas para o mistério da morte. Fazemos o canto do profeta Simeão: deixai agora os vossos servos ir em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Há uma antífone que nós rezamos: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus também passou pela morte. E Santo Agostinho diz que o autor da vida, aquele que não podia morrer, deu licença à morte, para que com a sua morte ele vencesse a morte. E com a morte de Cristo, foram abertas para nós as portas do céu, do paraíso. Olha só a importância que nós temos de meditar sobre a morte. Quantas pessoas à vista de um parente ou amigo morto mudaram de vida e abandonaram o mundo, diz Santo Afonso Maria de Ligório. Eu falei para vocês, não foi assim? Por duas experiências eu tive assim. Primeiro com o meu avô. Lembrando que o último terço dele em vida eu não estive presente, eu chorava muito diante do corpo do meu avô. E a decisão concreta, depois de algumas semanas, quando meu amigo também morre. O que Santo Afonso escreveu no livro, que depois eu fui ler, depois de sei lá quantos anos de convertido, quando eu li o Preparação para a Morte, foi o que eu vivi. Aí aqui está a importância de meditar. Ainda diz Santo Afonso: se queres viver bem, procura passar o resto dos teus dias sem perder de vista a morte. Se queremos viver bem, não podemos perder de vista a morte. Isso é uma grande verdade. Por exemplo, se você soubesse que hoje era o último dia que você teria para passar com sua mãe,
para passar com o seu pai. Se você soubesse que hoje é o último dia que você viveria ao lado da sua esposa, do seu esposo. Se você soubesse que hoje é o último dia que você abraçaria seus filhos. Gente, como que a gente viveríamos esse último momento? Será que a gente iria brigar nesse dia? Veja, nas pequenas coisas. Eu acho que até o almoço ia ser fantástico, né? É o último almoço que eu estou fazendo para ele, para os meus filhos. Teria com certeza uma grande pitada aí de sazon, do amor, não era? Tudo seria diferente. Então, se queres viver bem, não perca de vista a morte, nos diz Santo Afonso Maria de Ligório. Diz São Boaventura que o piloto, para governar o navio, se coloca na extremidade traseira do mesmo. Assim, o homem, para levar uma vida boa e santa, deve imaginar sempre o que será dele na hora da morte. A lembrança da morte, diz São Lourenço Justiniano, desprende o coração de todas as coisas terrenas. Continua Santo Afonso Maria de Ligório: aquele, porém, que considera que em breve não será mais o que é, que estará embaixo da terra e que servirá de pasto para o verme, despreza todos os bens. Porque nesta vida missionária, quantas casas a gente não foi rezar por pessoas com casa enorme? Repito, não é pecado ter isto. Olha o tanto de casa que nós rezamos na missão Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Cada casarão, a maioria das pessoas que a gente foi rezar era tudo depressiva. Estou trazendo isso para dizer que dinheiro não constrói a alegria de ninguém. Principalmente no Brasil. Alguém que tem alguma coisa, quem já não tem alguma coisa, já sai de casa e não sabe se volta mais. Imagine quem tem. Não é que às vezes a gente tem essa preocupação. Para os meus filhos, uma vez eu até disse numa pregação, retiro de casais, eu até me emocionei na hora. Eu dizia, talvez eu não consigo dar para os meus filhos um carrinho. Talvez pode ser que eu não consiga dar à minha filha uma boneca, mas eu posso dar para os meus filhos aquilo que é mais rico, aquilo que é mais caro, aquilo que é mais precioso, que é a fé, o amor a Jesus, Nossa Senhora, a igreja. Porque às vezes os bens só vai servir para eles se matarem enquanto ainda estão nos enterrando. Quantas famílias se dividem por causa de herança? Então, mesmo se a gente tem alguma coisa, já ensinar os meninos desde pequeno a viver como se nada tivesse. É aquilo que está em 1 Coríntios 7:31. Viver nesse mundo como se não vivêssemos. Ter como se não tivéssemos. Sabendo que nada é nosso e que quando também o Senhor nos chamar, nada disso nós levaremos. Aí mais uma vez, Mateus 16, 25, 26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vir perder a sua alma? Sabe, aquela ambição que nós temos pelas coisas da terra, eu vou trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo, tem que ser muito maior pelo céu. São Paulo chega a falar isso nas suas cartas. Veja um atleta, ele se priva de alimento para poder ganhar algo que é perecível. Eu fico vendo as pessoas às vezes, não em questão de saúde, estou falando de vaidade, não de saúde. Mas quantas pessoas se submetem a tantos sacrifícios para ter o corpo tal, não é?
para viver a idolatria do corpo, que é ícone, imagem de Deus, mas que se torna o seu ídolo. Eu tenho que ter o corpo tal, eu tenho que ser assim, sarado, eu tenho que ter o corpo tal, sendo que no final esse corpinho só vai se tornar comida de vermes. Hoje a realidade do mundo, das mulheres, né, muito bem lembrada aqui na pregação da Juliana, das mulheres que têm um útero, que poderia ser um santuário de Deus, onde Deus envia os santos ao mundo, se torna um sepulcro por causa dos abortos ocultos pelos métodos contraceptivos e tantas outras realidades. Quantas mulheres falam bem assim: ah, mas eu não quero ter filho porque aí vai destruir o corpo, né? A teologia do corpo nos ensina isso. Eu falo para minha esposa: amor, ela fala: eita, mais um filho. Eu falei: amém. No final da sua vida, você vai poder olhar para Jesus e dizer: eis aqui o meu corpo que foi entregue por vós. Que a grande riqueza do mistério da teologia do corpo, que nós somos chamados a viver, até na vida matrimonial. Olha a sexualidade como é algo bonito. No ato conjugal, dentro do sagrado matrimônio, o marido pode olhar para a sua esposa, a esposa pode olhar para o seu marido, e um podem dizer ao outro: eis aqui o meu corpo que é entregue por vós. Porque o matrimônio é um mistério tão grande que Cristo, São Paulo dizia, eu comparo entre Cristo e a igreja, é ou não é? E assim como Cristo então alimenta o corpo da sua esposa com o seu próprio corpo no Santíssimo Sacramento, quando nós comungamos, é a realidade do ato conjugal, do marido que alimenta o corpo da sua esposa, a esposa que alimenta o corpo do seu esposo no ato conjugal. Gente, é uma coisa lindíssima. Tá, mas vamos deixar para lá que não é meu tema, sexualidade, né, e afetividade. Mas entender que o corpo é algo sagrado. É tão sagrado que existe a teologia do corpo. Não é uma casca como diz o Espiritismo. Por isso é até tradicionalmente, por que se põe num caixão, põe flores? As flores devem simbolizar na tradição as boas obras do morto, as suas boas obras. E o corpo então ele é sepultado. Tem esta separação da alma e do corpo, mas que os santos vão falar que no juízo universal, temos o juízo particular. Fechou os olhos para esta vida, já abre os olhos diante de Jesus. Ali nós já seremos julgados segundo as nossas obras. Mas no final haverá a união, a ressurreição da carne. Os santos chegam até a dizer que a alma, o corpo de um condenado dirá à sua alma: ó maldita alma, que era dotada de razão, de inteligência, porque fez a minha vontade, e agora eu pereço no sofrimento do inferno. E aí a alma dirá ao corpo: ó maldito corpo, porque fiz tuas vontades, hoje eu vivo o sofrimento eterno. Realidade que nós não meditamos. Santo Eusébio, ele diz assim, que se a alma, gente, não fosse imortal, ela morreria no momento da sentença da condenação eterna. Quando Jesus diz assim: apartai-vos de mim, maldito, e ides para o fogo do inferno. Os santos dizem que no juízo universal, Jesus virá. Tem até, vocês podem procurar um ícone. Jesus tem duas faces, uma misericórdia e outra justiça, né? Porque o santo, eu agora não me lembro o nome de um santo, mas um santo diz que o pecador só escolhe uma face de Deus, a face misericordiosa. No ano da misericórdia, como eu preguei sobre isso, porque as pessoas distorcem o que é misericórdia e pregavam o abuso da misericórdia de Deus.
Ah, o Hélio Maria não tem misericórdia, o povo dizia. Fala do inferno, disso, daquilo. Gente, quem foi a maior propagadora da divina misericórdia? Foi Santa? Veja o diário dela. Quantas vezes aquela mulher não fala do inferno no diário? Veja lá o que ela fala, que é a misericórdia, é a última tauba de salvação para quem se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e começa a viver num estado de graça. Não está dizendo que você tem que viver lá, lambuzado no pecado, no lamaçal do pecado, e no final da vida vai ser salvo. Não é nada disto. Santo Agostinho chegou a dizer que mais almas vão para o inferno pela misericórdia do que pela justiça. Santo Afonso explica assim. Como assim? Mais almas vão para o inferno pela misericórdia do que pela justiça? Porque ele diz que como os pecadores escolhem só uma face de Deus, que é a face da misericórdia, eles começam a abusar da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, depois eu recorro a Ele, Ele me perdoa. Gente, Deus realmente é misericordioso. Só que as pessoas vão vivendo no pecado, e depois não houve uma oportunidade. No momento final, não tiveram como se reconciliar com Deus. Não tiveram como receber os sacramentos. E aí a pessoa morre em inimizade com Deus, porque viver em pecado é isto. E aí ela perde o paraíso. Entende por que mais almas vão para o inferno pela misericórdia do que pela justiça? Eu me apego tanto na misericórdia de Deus e me acabo se perdendo, porque não mudo de vida. Não, quando eu tiver mais velho, com nenhum fio de cabelo preto na cabeça, aí eu vou me reconciliar com Deus. Mas quem me garante que eu vou chegar a uma idade mais avançada? E aí nos perdemos. Ainda sobre a importância de meditar sobre a morte. São Carlos Borromeu, ele tinha na sua mesa um crânio humano. Tinha a morte continuamente diante dos seus olhos. No filme que eu assisti, eram 4 DVDs sobre a vida de Santa Teresa d'Ávila. Bebia suco num crânio. Não estou falando para você fazer isso, né? Mas para que vocês entendam como que os santos viviam. Por que essas pessoas se desapegaram das coisas da terra? Porque meditavam sobre a morte, porque rezava. Santo Agostinho diz que quem reza se enche do céu, quem não reza se enche das coisas da terra, fica cheio das coisas terrenas. Os santos almejavam o céu, eles perseguiam o céu. Tanto que Santo Afonso chega a dizer que o santo sepultou a sua vida em vida aqui nessa terra, para não ser sepultado no inferno depois da morte. No livro Preparação para a Morte, chegaram para um padre de batina preta. A batina preta significa que aquele padre morreu para o mundo. Padre Paulo Ricardo explica isso muito bem, é a mortalha. Morri. E a família dele era muito rica. Morreu o pai, morreu a mãe, chamaram ele. Tem uma herança enorme para você. Ele falou, pode dar para alguém que já morreu? A pessoa, lógico que não, como é que um morto vai receber herança? Ele falou, então dê para outras pessoas, porque eu já morri para o mundo faz muito tempo. Os santos são demais. Repito, também não vai cair na paranoia, tá? Ah, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Amém. Amém. Viva lá, mas sabendo que ali não é eterno. Que isso passa. Que isso não nos faz melhor do que ninguém. Que isso não nos faz melhor do que aquele que não tem. E que mesmo quem tem ou não tem, os dois um dia encontrarão com esta realidade que é a morte. Esta pregação também não é para te espantar.
ficar com medo, mas sair daqui com uma decisão, com um propósito de vida. Não é certo que vamos morrer, sim ou não? Olha o que dizia um grande bispo santo que tinha em Anápolis, Dom Manuel Pestana: só se vale a pena viver quando se tem um ideal pelo qual vale a pena morrer. Posso dizer mais uma vez? Só vale a pena viver quando se tem um ideal que vale a pena morrer. Todo mundo aqui vai morrer um dia ou não? Tem um convite então para você. Já que vamos morrer, vem morrer pela Imaculada, vem morrer pela igreja, vem morrer pelo Santíssimo Sacramento, vem morrer por aquilo que não passa. Fui pregar em Goiânia, 3 horas de viagem, Goiânia, até onde eu moro. Era de noite, sentei, fui rezar o rosário, tive a graça de viajar sozinho, olhando para aquele céu estrelado, as lágrimas desciam, e eu dizia: Senhor, uma única coisa te peço, não me deixe morrer em vão. Santo Afonso fala da morte dos que morreram em vão. Eles nem são lembrados. Passa um tempo, ninguém mais comenta daquele amigo. O parente às vezes até lembra sempre, né? Mas olha para um São Francisco de Assis, se eu não estou enganado, tem mais de 800 anos de sua morte. Até hoje se fala de São Francisco de Assis. Até hoje se fala da vida dos santos. Porque um santo, meu amigo, ele não morre. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu não morro, eu entro na vida eterna. Eu não estou morrendo, eu estou entrando na vida eterna. Por isso é natural os santos com o corpo incorrupto. Santa Bernadette, mais de 100 anos, a mulher está lá linda, perfeita. Tem santos que de vez em quando tem que ir lá parar a unha. Você já viu o morto crescer unha? Tem santo lá incorrupto que alguém falou, teve uma ideia: vou roubar o dedo do santo para guardar de relíquia, cortou, saiu sangue. Como é que se explica isso? Aquele que comunga da minha carne e do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não terá vida em vós mesmo. Procura lá santos com corpos incorruptos. Você vai ver Padre Pio, gente. Perfeito. John Newman, né? John Newman, na Filadélfia. Riquezas que só há na nossa igreja. Sou obrigado a dizer pela verdade. Me mostra um pastor com um corpo incorrupto. Me mostra algum pastor com as chagas de Cristo. Mas na igreja católica a lista é grande. Nós não temos nem tempo de falar. Por isso eu amo a igreja católica. Porque não é uma proposta para aqui agora. Eu fico vendo os nossos irmãos protestantes, eu rezo muito por eles, tá, gente? Sempre que lembro eu estou colocando eles no rosário. Não odeio nenhum deles. Mas eu fico preocupado porque Boa Nova não é ter carro do ano. Boa Nova não é ter uma casa de 2 andares. A Boa Nova de Jesus Cristo é o céu, o paraíso. Não é nada disso que estão pregando por aí. Jesus disse que foi para nós carregarmos a cruz. Jesus disse que nós seríamos odiados por todos, por causa do nome dele, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Não é nada disso que estão falando lá fora, de um materialismo, de uma felicidade aqui, não. Querer ser eterno aqui é pensar pequeno. Olha, hoje nós estamos sorrindo, amanhã nós estamos de mal da vida, não é? Tem dia que a gente está tão mal, queria morrer logo, não é assim?
Que tristeza seria ser eterno aqui. Aí, lógico, eu não vou entrar nesse tema porque é o tema da irmã, o céu. Não vou precisar falar, a irmã vai falar muito bem, né? Você já conhece ela. Mas é esta realidade que vai nos ajudar isto. Olha o que diz Santo Afonso. Receiam a morte infeliz, mas não teme levar uma vida má. Será que eu temo em ter uma morte infeliz, como a dos condenados, dos danados? Um dia um padre ficava evangelizando lá, o sujeito nos convertia. O homem morrendo, o padre entrou na casa e falou: o que você está fazendo aqui, padre? Né? Com ódio, blasfemando, o padre falou: vim ver como morre um danado. Porque danado significa condenado. Por isso, pais, nunca diga que seus filhos são danados. Você está dizendo que seu filho é um condenado. Diga que ele é uma bênção de Deus. Mesmo que ele derruba a casa, é uma bênção de Deus, né? É profetizando, né? Então, se eu temo o inferno, eu digo que temo o inferno, mas eu não tenho medo de levar uma vida má. Não é uma contradição nossa? Queremos ir para o céu, sim ou não? Então já devemos viver o nosso céu aqui agora. Podemos nos salvar no último momento? Podemos. Algo que o Espírito Santo me lembrou aqui que eu não concluí. Na casa do Pai há várias moradas. Os santos dizem que lá no céu nós seremos próximos de Deus, conforme a nossa proximidade de Deus aqui agora. Os santos chegam a dizer, por exemplo, alguém que se salva na última hora, você acha que a morada dele no céu vai ser como a de alguém que tem 30 anos sofrendo nessa vida? Apanhando mais do que sovaco de aleijado, meu irmão? Sendo perseguido, caluniado, vencendo o maior demônio que nós podemos vencer, que é nós mesmos, as nossas carnes, os nossos desejos, aquilo que nos arrasta dia e noite para fazer o que é mal. Por isso, fazer o nosso céu já aqui, né? A irmã Zélia fala muito sobre isso, com certeza, talvez ela entre nessa questão. Agora eu quero falar sobre o tempo que nós temos de vida. Olha que bonito, gente, o catecismo diz que o tempo que nós temos de vida é um tempo de graça, de misericórdia de Deus, para oferecer, para realizar a sua vida terrena segundo o projeto divino e para decidir, isso aqui que é bonito, o seu destino último. Então, resumindo, o que a igreja quer dizer aqui no catecismo? No parágrafo 1013. O tempo que nós temos de vida é a misericórdia de Deus para me definir aonde eu irei passar a minha eternidade. A falsa mentalidade dos ímpios. Muitos anos atrás eu preguei sobre isso. Livro de Sabedoria, capítulo 2. Na missa que o Padre João celebrou, eu lembrei, né, dessa pregação. Porque diz os pagãos no seu falso raciocínio: curta é a nossa vida, vamos aproveitar, vamos nos embriagar, porque a vida é curta demais. Não é assim que o povo fala? Eu me converti, aí um rapaz lá que é casado com minha prima falou: rapaz, você é tão novo. Eu com o rosário na mão rezando: você é tão novo, né? Em vez de aproveitar a vida é curta, você está aí rezando esse negócio. Eu falei: meu irmão, é por a vida ser curta que eu estou me preparando para ir para o céu. E você deveria fazer o mesmo, ou não? Só que aí essas pessoas não pensam nisso. É como um monge, o eremita lá na caverna, vivia lá na caverna sozinho. Aí alguém chegou para ele e falou assim: meu irmão, você deixou tudo para viver aí? Ele falou: eu quero ir para o céu. E a pessoa falou: e se não tiver céu? Você deixou tudo, e se não existir céu? Ele falou: e se existir? Eu não vou perder nada. E você? Agora, se existir, e você, como é que vai ficar? Lógico, eu acredito que aqui todo mundo é católico, ninguém tem dúvida, né? Mas por via das dúvidas, não é melhor? E se existir?
E aquilo levou aquele homem a pensar nisto. São Bruno fundou a ordem dos cartuchos. É uma das ordens que tem muitos santos, sabia? Tem muitos corpos incorruptos lá, mas na regra de vida eles não podem ser canonizados. Olha que bonito, gente. São santos e não querem ser, canonizados. Na regra de vida, o fundador foi muito sábio. Não se mexe na regra. Por isso é uma ordem belíssima até hoje. Porque caminha segundo o carisma fundante. São Bruno estudava numa escola, admirava demais um professor que tinha lá. O professor morreu e foram fazer missa de corpo presente. Quando o bispo começou a celebrar, eles ouviram uma voz dizendo assim: não celebre porque eu estou no inferno. Todo mundo parou com aquilo, todo mundo foi para casa. Não tem como rezar por quem já foi condenado, o bispo dizia. Só que isso repercutiu na cidade inteira. Então no outro dia teve mais gente. E eles inventaram de tentar fazer novamente. O morto se levantou e disse: não reza por mim porque eu estou no inferno, e voltou. São Bruno abandonou o mundo. Pregar sobre essas realidades que o povo fala. Porque quem não quer que nós pregamos sobre isso é o demônio. A meditação sobre o inferno, diz Santo Afonso, nos livrará de cair no inferno. Ninguém mais pensa nisso. Por isso todo mundo peca à vontade. As pessoas não param mais para pensar que o tempo que nós temos de vida é a misericórdia de Deus para me definir aonde eu quero passar a minha eternidade. Até porque Santo Agostinho diz que nós só podemos aplacar o juízo enquanto estamos vivos. Depois que morre, gente, não tem mais jeito. O momento de aplacar a ira do juiz é agora. Pedindo perdão, se humilhando na presença de Deus, reconhecendo que nós não somos nada, que nem dignos do céu nós somos, mas Senhor, eu suplico a Tua misericórdia na minha vida, Senhor. De rezar todos os dias pedindo para Deus o céu. Por isso aqui eu repito, gente, não é pecado você entrar aqui e querer uma cura, não é pecado, mas eu quero te pedir uma coisa, posso te pedir? Pelo amor de Deus, além disso, peça o céu todos os dias. Peça o céu todos os dias. Como Deus se alegra no meio de tanta gritaria que chega no ouvido dele dia e noite. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas como Deus se alegra quando ele escuta alguém dizendo assim: Deus, dai-me a graça de te amar cada vez mais. A graça de ser santo, de me converter. E para a gente encerrar, porque tem a pregação ainda da irmã, eu quero citar aqui o que Santo Antônio de Pádua disse, que no dia que o Alexandre o Grande morreu, um filósofo, ali velando o corpo, um filósofo disse assim: eis aqui aquele que ontem calcava a terra com os seus pés, e por ela hoje será calcado. Eis aqui aquele que ontem ambiciava ter o mundo inteiro, e hoje lhe resta 7 palmos de terra. Eis aqui aquele que ontem comandava um exército imenso, e hoje alguns coveiros leva para a cova. Um rei da França, morrendo, chamou o filho, levantou as vestes reais, e os vermes já comendo o peito do rei, ele dizia para o príncipe: veja, meu filho, como acaba as honras deste mundo. Pode preparar, Thalita, aquela música que nós combinamos. Eu quero voltar dizendo uma coisa que eu disse ontem, mas hoje tem gente que não estava aqui ontem. Lembra que eu falei que os médicos disseram que meu avô não tinha mais muito tempo de vida? Meu avô disse para minha mãe
Filha, meu medo é morrer sozinho em casa. Minha mãe passou todas as noites a ir dormir com o meu avô. Minha mãe acordava de madrugada, meu avô não estava na cama. Estava diante de uma imagem da Virgem Maria rezando o texto. Minha mãe disse para ele: pai, vai dormir. Ele falou: não posso dormir, porque ele estava se preparando para fazer a sua Páscoa, passar deste mundo para a eternidade. Eu dizia ontem, meu avô decidiu rezar um texto em família, todo mundo foi, menos eu. Deixei os meus por aqueles que não eram meus. Fiquei andando com os traficantes, os assassinos que eu andava. Meu avô passou mal no texto. Quiseram levar para o hospital, ele disse que não ia. Completou a salve rainha, meu avô disse: agora eu posso morrer em paz. No outro dia meu avô morreu. Eu me tornei a pior pessoa do mundo. E lembra do que eu disse? Fiz a pior experiência do mundo. Aprendi por que os os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é maior do que a gratidão. Ali eu chorava, eu pedia perdão para o meu avô, mas vovô não estava mais ali. Eu costumo dizer, muitas vezes eu chorei por isto, porque eu dizia que meu avô só viu minha mãe chorar por mim. Quando fez 3 meses que meu avô morreu, um amigo meu perdeu a sua avó. Eu estava já na igreja, acompanhei ele. Tive a alegria de ir aonde o meu avô foi enterrado. Me ajoelhei, chorei muito e agradeci a Deus pela morte do meu avô. E dizia, como diz o Evangelho de São João: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não produz frutos. Hoje eu louvo a Deus, eu dizia, avô, pela tua morte, porque tua morte me trouxe vida. O primeiro milagre do meu avô foi eu ter me convertido. Mas eu queria que você escutasse essa música, vai ser rapidinho para não atrapalhar a irmã, que nos diz muito ao coração. Ame mais, abrace mais, pois nós não sabemos, amados, quanto tempo nós vamos fazer melhor. Fique em pé. Se você está aqui com sua esposa, com um amigo seu, se está aqui seu parente, abraça agora essa pessoa. Abraça. Fica abraçado com ele, com ela, com os seus filhos, ou com um irmão de caminhada, também pode ser. A tua família em Deus, que Deus te deu aqui nos Estados Unidos, junto com essa pessoa. Fecha teus olhos, escuta essa canção, deixa Deus falar contigo. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o teu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar um amor mais sincero, um sorriso mais puro e um olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Nós já podemos viver o nosso céu aqui agora. Passado não volta. Para que esperar perder o outro para dar valor nele? E o hoje não escuta essa canção. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar.